Então, eu gostaria de chamar à mesa a doutora Hipólita, nossa gerente de educação ambiental do INEA. Aliás, uma pessoa de grande expoência na educação ambiental aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Os projetos que ela tem coordenado lá no órgão têm tido assim, um retorno fabuloso. Né? Foi desafiante e os resultados são extremamente positivos. Né? Queria deixar aqui meus parabéns ao INEA, em especial à educação ambiental, né? Que é algo que você presencia, que você vê e compartilha, né? Essa experiência maravilhosa. Obrigada pelo convite, bom dia a todos. Meu nome é Hipólita, eu sou gerente de educação ambiental do INEA. O INEA é o novo órgão ambiental do Estado, é a junção, do antigo IEF, a antiga FEM e a antiga SERLA, que eram as 3 agendas ambientais do Estado, né? A agenda marrom, a FEMA, que cuidava de ecossistemas urbanos, né? Licenciamento, poluição, saneamento. O IEF com a agenda verde, biodiversidade e florestas, né? E a SERLA com a agenda azul, rios e lagoas. Então, o MINC, quando assumiu a Secretaria de Estado do Ambiente, ele propôs a junção desses 3 órgãos num órgão mais forte, mais rico e mais atuante no Estado, que é isso que a gente vai trazer um pedacinho para mostrar aí, que é o programa Coleta Seletiva Solidária, que é um dos programas da minha gerência. Antes de falar do programa, eu queria falar um pouquinho sobre o marco legal da gestão de resíduos, que evoluiu bastante nos últimos anos, né? Vamos ver aí de baixo para cima, né, que tem uma progressão, né? A gente, no Estado, em 2000, aprovou a 3369, que eu chamo de uma protopolítica nacional de resíduos, porque ela já vinha trazendo o conceito de responsabilidade pós-consumo, ou seja, se eu fabrico um produto em vaso, numa embalagem plástica, eu, como fabricante, sou responsável pelo recolhimento dessas embalagens. Esse é o princípio de responsabilidade pós-consumo. E era isso que essa lei, muito à frente do seu tempo, né, em 2000, veio dizer, e esse recurso chegou a patrocinar vários, ainda patrocina vários grupos de cooperativas de catadores, como a Coca-Cola, por exemplo. Ela patrocina a Rede Cata Rio e a Rio Pop. Em 2003, a política estadual de resíduos também já vinha trazendo, agora a gente fazendo uma leitura depois da política nacional, a gente vai perceber o quanto ela já trazia também os princípios que foram consolidados na política nacional de resíduos agora em 2010. Também houve um momento muito importante que foi a 5940, o decreto 5940, que ele promoveu uma mudança muito significativa na gestão dos resíduos no que se refere à coleta seletiva, porque ele vai dizer que todos os órgãos públicos federais têm que separar os seus resíduos na fonte geradora e doar para cooperativas de catadores. Então, isso foi uma lei, um decreto que foi rebatido no Estado em 2007, no município em 2009, no Estado é a 40645, no município é a 30624 em 2009, e os municípios, dentro desse nosso programa, têm sido estimulados a fazer o rebatimento a nível municipal. Então, um programa, quando um município, quando vai iniciar o seu programa municipal de coleta seletiva, ele já tem uma rota de órgãos públicos, de instalações do serviço público, que são, per se, obrigadas, por conta dessas leis, obrigadas a fazer a separação na fonte. E a doação para as cooperativas de catadores, então a gente estimula que o município colete e doe para as cooperativas de catadores, e isso é o que a gente chama de coleta seletiva solidária. Bom, em 2007, também houve a aprovação da Lei Nacional de Saneamento Básico, que vai trazer uma série de obrigações aos municípios, do tipo assim, você tem que fazer o seu plano de saneamento básico. Se você não fizer,
você não consegue mais pegar recursos federais. E também uma coisa muito interessante, que foi a flexibilização da 8666, pasmem, que vai dizer assim: o serviço público pode contratar cooperativas de catadores sem licitação. Né? Então, essa é uma flexibilização da 8666 que busca a maior inclusão das cooperativas nos sistemas de limpeza urbana. Já a Política Nacional de Resíduos, que é o próximo slide, que eu vou discorrer um pouquinho de que ela vai se propor a fazer, ela vai consolidar uma série de anseios que vinham há 19 anos sendo discutidos em vários pedacinhos, várias propostas de lei, juntando elas todas numa única política, muito dentro do princípio do lixo e cidadania, que prevê justamente que a questão dos resíduos seja pensada também a partir do enfoque social, e não só mais pelo enfoque sanitário. Então, a gente vai começar a perceber que há uma disposição, uma abertura para um pensamento mais complexo na gestão de resíduos, entendendo a gestão de resíduos como uma coisa multidisciplinar, que precisa ir para além do aspecto sanitário, porque a gente não pode pensar, por exemplo, gestão de resíduos sem educação ambiental, correto? A gente está trabalhando mudanças de hábitos, propondo mudanças de hábitos, e também não podemos pensar em gestão de resíduos sem inclusão social, já que há, como muitos dizem, um exército de trabalhadores no Brasil que faz o Brasil ser o principal, o maior reciclador de latinhas do mundo, né? Eu digo que esse não é o nosso índice de miséria, é o nosso índice de empreendedorismo, né? Então, o que a lei nacional vai dizer? A gente tinha antigamente, né, antes dos aglomerados humanos, o indivíduo gerava um resíduo que a própria natureza reciclava, né, dava conta de reciclar. A quantidade quem era o reciclador? Era a própria natureza, né, transformando esses resíduos, que eram poucos e eram basicamente orgânicos, né. Aí, as aglomerações humanas foram gerando um acúmulo. A natureza começou a não conseguir mais fazer essa reciclagem por conta própria. E, aumentando as aglomerações humanas, começou a retirar também mais da natureza, né? Retirar da natureza e gerar mais resíduos, né? Retira aqui, gera aqui e dispõe ali. Aumentando cada vez mais essa quantidade, né? Gerando outros tipos de resíduos, que são os resíduos industriais também, né? Então, o que a gente tem? Maior exploração da natureza, aumento da produção de bens de consumo, transformação de bens em resíduos cada vez mais complexo e em maior quantidade, disposição em lixões, né? Áreas que não foram preparadas para receber lixo e, consequentemente, poluição dos corpos d'água, e também emissão de gases, né? Que o gás metano é um dos maiores contribuintes para o aumento do efeito estufa. Com a Política Nacional de Resíduos, uma coisa muito legal que a gente vai observar nos seus princípios é a não geração, a redução, a reutilização, o tratamento de resíduos sólidos e a disposição final adequada. Ou seja, eles vão. A lei começa falando que existe uma hierarquização de tratamentos. Ou seja, a gente da educação ambiental adora esse pedaço, né? Porque sempre fala reciclar, 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 e nunca fala não gerar, não gerar, não gerar, né? A gente não incorpora o primeiro R. O primeiro R é muito mais importante do que o segundo e do que o terceiro. Eu costumo dizer que reciclar é de prata, reutilizar é de ouro e reduzir é de diamantes, né? Então, a política nacional, ela incorpora essa questão e traz isso para a gestão de resíduos, e isso só per si já é um ganho maravilhoso. Ela vai incentivar a redução da exploração das matérias-primas, né? Com essa hierarquização
desses valores, né? Primeiro a não geração, primeiro a prevenção, depois a redução, a reutilização, depois a reciclagem, né? Ela vai colocar a disposição final. Ela propõe a logística reversa e a responsabilidade compartilhada, ou seja, a gestão de resíduos, em que pese ela seja a responsabilidade do município, ela não é mais só do município. Ela também é do fabricante, também é do gerador, também é do comerciante, ela é de todos, né? Então a gente vai começar a ver que ela está propondo aqui um reciclo, né? Diminuindo a quantidade de materiais que vai estar chegando ali. Eu? Você falando, vai lembrar o artigo que eu vi na época, assim, você bateu bem nessa época, senão tem que mandar a nossa, não tem jornal, né? Então tem que ler alguma coisa. E veio um trabalho na época falando sobre o estoque mundial de minério. E eu comecei a ler aquele troço e não acreditei. Tipo, minério de ferro, jazigo desconhecida, dividido pelo consumo anual e tal. Deu 100 anos. Cobre, 30 anos. Ouro, 10 anos. Para quem não sabe, prata, outros metais entram nos painéis eletrônicos, aquela coisa toda. E eram números que orbitavam na faixa de 20 a 140, dependendo. Tipo, por exemplo, o urânio tem 100 anos, que são coisas menos utilizadas. E o aço, o ferro, que é a base da nossa utilização, 100 anos, 120, considerando que não se achou nenhuma jazida nova. E aquilo bateu tão forte na cabeça que nós estamos falando, não, nós estamos resolvendo. E é a próxima geração. Ou seja, você vai ligar pro cara aí, tu tem alumínio aí para mim fazer bicicleta? Que alumínio, cara? Não tem não, acabou. E aí nós vamos cair onde? Nós vamos cair no petróleo. Porque do petróleo você faz qualquer coisa. E nós estamos queimando petróleo. Aí... Eu também me preocupo muito com isso. Eu penso que a solução das futuras gerações vão passar forçosamente pelos circuitos fechados. Provavelmente eu não vou possuir as coisas, eu vou possuir temporariamente alguma coisa que é devolvida para a fábrica quando eu não quero mais, ou quando ela não me atende mais, e ela mesmo desmonta e faz esse ciclo fechado. Também nas emissões, o ciclo tem que ser fechado. Também no consumo, um ciclo fechado significa algo que foi produzido mais próximo de mim, que não veio da França, que não veio da China, né, emitindo gases de lá até aqui, né, produzido com condições trabalhistas que eu desconheço, que talvez não sejam as que eu gostaria de promover. Né? Então, eventualmente, no meu pensamento, os agrupamentos humanos não serão maiores do que 300 mil habitantes. Eu não consigo imaginar a sustentabilidade num grupo maior do que 300 mil habitantes. Só para traçar uma linha de corte, não é uma coisa científica o que eu estou dizendo, é meu pensamento. E tudo em circuito fechado, como acontece já no Japão com o carpete. Eu não compro esse carpete, eu compro o serviço de ter o carpete. Quando eu precisar trocar o carpete, eu chamo a fábrica de novo, ela troca, ela pega esse carpete para ela, de volta, bota um novo aqui e recicla esse aqui. Então a geração de resíduo, ela vai ficar obsoleta, vai ser alguma coisa que a gente não vai mais poder se dar a esse luxo e que, assim, não vai ser economicamente viável, não vai ser, o público também não vai mais querer, entendeu? Acho que é uma transformação de longo prazo que, eventualmente, eu imagino que esse será o nosso futuro. Tem uma pergunta que eu assisti na internet, um documentário muito sério, a respeito das fábricas que são condicionadas a produzir produtos com uma vida curta, exatamente... Comprar, tirar, comprar. Exatamente. Enquanto que, por exemplo, lâmpadas, que é uma coisa que todo mundo usa, eu acho que os governos deveriam, a sociedade, forçar para que eles façam uma durabilidade mais longa. Tanto que existe uma lâmpada nos Estados Unidos... Acesa há 100 anos. E eles perguntam até como que conseguiu ainda se manter. Quer dizer, isso tem que acontecer não só pela sociedade, mas pelos fabricantes de produtos.
Com certeza. É uma, eu chamo de contraposição produtiva, que seria